Nós vamos estar refletindo sobre o livro de Ruth. Então, peço para que você abra a sua Bíblia. O livro de Ruth, que fica entre Juízes e 1 Samuel. Nós vamos estar passeando no capítulo 2, extraindo algumas lições. O pastor sempre diz isso, mas aqui na nossa igreja e na nossa juventude também, nós priorizamos para a mensagem expositiva. Vou dar uma de pastor Wembley, de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E nós vamos estar passeando no capítulo 2, em alguns versos, e tirando algumas lições da vida de Ruth. Eu sempre gosto de dizer que o livro de Ruth é o Evangelho segundo Ruth. Assim como nós temos o Evangelho segundo Marcos, João, Lucas, Mateus, eu gosto de ver esse livro aqui como um Evangelho segundo a mulher chamada Ruth. São 4 capítulos, mas que conta alguns spoilers. Alguns spoilers daquilo que a gente veria daqui a uns anos em diante, sobre o Evangelho em Jesus Cristo. Ruth, capítulo 2, todo mundo achou? Quem está em casa também, fique à vontade. Você está cultuando junto conosco também, se alegrando. Estamos juntos, só estamos um pouco distantes, mas estamos juntos no mesmo espírito. Ruth 2, todo mundo achou? Nós vamos ler alguns versículos e eu peço para você ficar atento. Ruth 2, a gente vai ler a partir do 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Muito obrigado porque ela é rica, ela é atual e ela é capaz de entrar no nosso coração e gerar transformação. Que nessa noite não seja diferente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para que nós possamos primeiramente se adentrar no capítulo 2, eu sou obrigado a explicar o que acontece no capítulo 1. Eu preciso explicar o que é que está acontecendo para poder chegar no capítulo 2. O que é que está se baseando no livro de Ruth? Ruth é uma mulher moabita. No tempo dos juízes, um casal chamado Elimeleque e Noemi, eles moravam na terra de Belém, casa do pão, e eles se mudam para uma outra cidade chamada Moabe. E eles se mudam para esse local. Lá eles têm 2 filhos, Malom e Quilion. Depois de um certo tempo, esses 2 filhos se casam. Se casam com 2 mulheres moabitas. Se casam com uma chamada Ruth, que é o nome desse livro, e se casa com outra chamada Orfa. Depois de um certo tempo, Elimeleque morre. Uma tragédia acontece na família. Uma tragédia, não sei dizer se inesperada, mas acontece. Elimeleque morre. Depois de certo tempo, Orfa e Ruth, já casadas com Malom e Quilion, os 2 vieram a morrer também. Outra tragédia. Outra morte na família. Primeiro Elimeleque, depois Malom e Quilion. Agora no cenário, nessa cena, nós vemos 3 mortes, 3 tragédias, 3 lutos, uma família talvez destruída, ou talvez uma família que enfrentando 3 tragédias, não sabe se dizer qual o tempo que ela viveu isso para com o outro, mas nós vemos uma família que foi machucada pelo luto, pela morte e pela tragédia. De maneira que só se resta 2 mulheres, Noemi e Ruth, a sogra e a nora. Eu sou muito ruim com as linhas genealógicas, então posso errar a qualquer momento. Mas Noemi sendo ela sogra e Ruth sendo ela nora. E elas decidem voltar para Belém. Elas estavam em Belém, voltaram para Moabe. De Moabe, elas depois de viver essas 3 tragédias, elas voltam novamente para Belém. E no caminho para Belém, acredito eu que Noemi, estando amargurada, machucada, com o coração ferido, coisa que muitos de nós podemos estar, porque nós estamos vivendo um tempo onde nós recebemos notícias ruins a todo tempo, nós recebemos notícias de enfermidade e até mesmo de morte. Nós temos enfrentado isso. E no caminho de volta para Belém, eles estão discutindo. Noemi está amargurada, Noemi está em luto, Noemi está chorosa. E ela começa a falar com Orfa e Ruth, dizendo: olha, eu não tenho mais filhos para dar. Eu já sou velha, e daqui que eu venha ter filhos, vocês já vão ter velhas também. Não dá para esperar o tempo para ter filhos. Vão cada um para a casa de suas mães e refaçam a sua vida. As 2 resistem a esse convite de Noemi, porém
Um pouco mais depois de insistir, Orfa, ela se rende e volta para Moabe, enquanto Ruth permanece com Noemi. E elas chegam até Belém, e esse momento é o momento da colheita da cevada. Então é o momento de se colher esse fruto, digamos assim. E esse é o momento que nós chegamos no capítulo 2. Deus está preparando agora o palco da sua glória. Nós chegamos no capítulo 2 para ver a história dentro de uma história. Nós vamos refletir agora sobre a história de uma mulher que encontra o seu resgatador, chamado Boaz. Mas também vemos aqui a história nossa. Aqui não se fala apenas do resgatador de Ruth, mas fala sobre o nosso resgatador também. E nós vamos estar refletindo sobre isso. Nós vamos agora, como eu disse, passear em alguns versículos. Eu acredito que essa história é melhor do que qualquer drama que nós possamos entender ou assistir. Qualquer drama de Crepúsculo, não sei se alguém gosta de Crepúsculo aqui. Qualquer drama de... Podem falar aí esses dramas, como se fosse a última vez. Tem outros filmes assim, dramáticos. Meloso mesmo. É melhor que qualquer filme desse. É a história de Ruth. Bom, nós vimos aqui agora no começo que Noemi, ela tinha um parente. Noemi é a sogra de Ruth. Ela tinha um parente de seu marido, Elimeleque, dono de muitos bens, um homem respeitável do clã da família de Elimeleque, no qual ele se chamava Boaz. Boaz era um homem respeitável. Quando a Bíblia diz que ele era um homem de muitos bens e da família de Elimeleque, no original podemos entender que ele era um homem respeitável e de bom caráter, mas também era um homem que tinha muitos bens e propriedades. E Ruth, lembrando qual era o cenário de Ruth. Eu gosto sempre de dizer isso para que nós possamos entender qual era o contexto do coração de Ruth e de Noemi também, mas especificamente de Ruth, que eu gostaria de compartilhar aqui. Eu gostaria de dizer qual é o estado do coração de cada uma delas. Queria dizer também o estado da sociedade, da família, delas duas, os desejos, os anseios do coração delas. Para a gente ter uma ideia, as duas estavam viúvas. As duas não tinham maridos. Para aquela época, não ter um marido era algo muito difícil. Uma mulher não ter marido naquela época era algo difícil. Aquelas duas mulheres estão viúvas. Noemi, por exemplo, está sem 2 filhos. Ela não tem herdeiros para continuar a sua família. As duas estão com fome, tanto que elas vão até a eira a fim de conseguir espigas. As duas estão com fome de alimento físico mesmo. E as duas são moabitas. Para que nós possamos entender o que significa participar de um povo chamado Moabita, de Moabe, nós precisamos voltar em Gênesis, capítulo 19, do verso 30 ao 38. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou contar aqui. Dudu, acorda. Está acordado? Acordado. Esse povo surge de uma maneira talvez não tão promissora. Esse povo de Moabe, eles começam a surgir a partir de um incesto. No momento onde Ló e suas 2 filhas têm relações sexuais, e daí nasce os moabitas. Talvez um início nada promissor, nada com o intuito de ter sucesso. Os moabitas fizeram muitos males aos israelitas. Os moabitas, eles não tinham muita boa fama. Eles eram um povo considerado impuro. E eles estavam vivendo, Ruth e Noemi, no tempo dos juízes. No tempo onde não havia rei para governar. Então, mais ou menos é esse o contexto. O contexto do coração delas duas e o contexto da sociedade que elas estavam vivendo. Eu acho que não é algo muito parecido conosco. Temos vivido também dias de tragédias, de dores, de luto. Temos visto também pessoas sofrendo, ainda mais por conta das chuvas, com fome. E temos, talvez, nos sentido impuros diante de Deus. Outra vez, antes de ontem, não foi, Dudu? A gente pegou o Uber, em que o cara confessava os pecados dele numa viagem de 2 minutos. Ele confessava que ele se sentia muito impuro para Deus, que ele se sentia um homem muito sujo. Então essa é a realidade da humanidade. Muitos se sentem sujos e não conseguem se achegar até Deus, um Deus que é chamado de santo. E agora, propriamente dito, depois de falar muito, eu vou entrar no texto, porque Deus, Ele está preparando o palco da sua glória. E nós paramos no verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permite fazer isso.
essa forma de apanhar espigas, enquanto os agricultores, os plantadores, digamos assim, estão plantando, era uma forma que Deus tinha planejado para dar comida pobre. Enquanto eles plantavam, caíam espigas, e aí eles iam pegando e se alimentando. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu não vou entrar ainda nas lições, mas uma coisa que me chama a atenção no texto, no verso 2, é que ela diz: eu vou atrás daquele que me permitir fazer isso. Algumas versões dizem: aquele que eu encontrar graça, aquele que eu encontrar favor. Guarde isso muito no seu coração, no fundinho do seu coração, escreva no seu coração, que Ruth saiu para o campo a fim de achar alguém que pudesse dar graça, favor, que permitisse ela fazer isso. E ela faz esse pedido a Noemi e ela sai para o campo. Um detalhe importante aqui é que ela estava sofrendo, mas ela começa a recomeçar. Ela vai para o campo, ela busca, ela vai trabalhar. Ela não fica se lamentando, mas ela, como diz aquele hino, né? Levanta essa poeira, sacode o pé. Eu acho que eu troquei foi tudo. Ergue a sua cabeça, mete o pé. Errei de novo, foi? Não vou tentar mais não. Mas ela vai trabalhar, ela vai em busca do seu sustento. E no verso 3 a gente começa a ver, ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Por casualidade. No original nós podemos entender que é por sorte, por consequência, por obra do acaso, digamos assim. Mas nós podemos aprender aqui que nada na nossa vida é um acidente. Nada que acontece conosco é obra do acaso, não é obra apenas do destino, mas existe um Deus por trás de cada coisa que acontece conosco, cada tragédia talvez, cada dor talvez, cada sofrimento talvez, mas existe um Deus que nos seus bastidores está arquitetando tudo que vem acontecer. Nada acontece por acidente, nada acontece por acaso. Deus estava nos bastidores, cuidando e sendo soberano nesse drama divino que é a vida de Ruth. Nós podemos aprender isso, que Deus agora está preparando mais uma vez o palco da sua glória para ser manifestada na vida de Ruth e também Noemi. E ele continua: eis que veio Boaz de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor os abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros e disse: de quem é essa moça? Na nova versão do Pedro, da NVP: quem é essa varoa? Quem é essa mina? Quem é essa moça? Uma coisa que eu digo sempre, eu acho que eu já falei para a maioria das meninas jovens aqui, é que se você quiser saber se um homem é um cara de Deus, observe a forma como ele trata aqueles que servem ele. Garçom, talvez um funcionário de loja, alguma coisa assim. Olha o jeito como Boaz trata um ceifeiro, um funcionário dele. Que o Senhor esteja com vocês. De quem é essa moça? A cuidado, a delicadeza. E o servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Agora ele disse quem era Noemi, quem era Ruth, um pequeno resumo. E agora sim eu quero extrair algumas lições de alguns versículos bíblicos. E se eu pudesse, a Giovana, a Gil, falou para mim: Pedro, qual é o tema da mensagem? Eu fiquei pensando, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria assim: as marcas de um resgatador. Quais são as marcas de quem resgata? As marcas de um resgatador. E nós vamos ver agora as marcas de um resgatador. Resgatador Boaz, mas que poderá ser e virá a ser o nosso resgatador. Verso 8. Depois de escutar esse resumo de quem é Ruth, ele diz: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. A primeira lição que eu aprendo aqui é que o resgatador nos chama para fazer parte da sua família. Olha a forma ternurosa, carinhosa que Boaz chama Ruth. Escute, minha filha. Não se esqueçam que Ruth era moabita. Os israelitas e os moabitas não se davam bem. E Boaz, sendo um homem já velho, e alguns estudiosos dizem que Ruth já era uma mulher mais nova, eles assim, com quem tem cuidado: escute, minha filha.
Ele trata com carinho, com ternura. O resgatador, ele nos chama para fazer parte da sua família. E ali se inicia um relacionamento de cuidado, e eu poderia dizer paternidade. Aqui nós vemos Boaz chamando Ruth, uma mulher moabita, uma mulher viúva, uma mulher machucada, uma mulher que só tinha a sogra amargurada. Ele diz: olha, escuta, minha filha. Eu falei alguma coisa errada? Uma sogra amargurada. Só tinha isso, né? É o resumo da vida dela. Mas aqui vai se iniciar um relacionamento de paternidade. Um relacionamento onde um resgatador chama a Ruth de filha. E nós somos chamados pelo nosso resgatador de filhos e filhas. Deus nos olha com desejo de nos chamar de filhos e filhas. Nós vemos isso várias vezes na Bíblia. Nós vemos isso em João 1,12. Aqueles que o receberem, que creem no seu nome, deu-lhes o direito de chamar-se filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6 diz: agora vocês chamados filhos pelo Espírito que há em vocês, de chamar Abba, Pai. Vocês eram os escravos do mundo, agora vocês são chamados de filhos. É da vontade de Deus que nós possamos pertencer a uma família onde existe um pai, existe um filho, existe uma filha. É do desejo de Deus que haja isso. Agora se inicia um relacionamento de paternidade. E quantos estão aí fora e talvez aqui dentro, que não têm o senso de paternidade, não têm o senso de ser chamado de filho ou de filha, que estão por aí desesperançados. Talvez Ruth estivesse assim, desesperançados, destituídos, sem família. Quantos aí estão se sentindo órfãos? Vivem na igreja, mas não têm um relacionamento de paternidade, onde eles desfrutam de um relacionamento vivo, de como um filho que pode chorar com o seu pai, um filho que pode conhecer o seu pai, que anda com o seu pai e tem prazer nisso. Quantos de nós estamos vivendo como se a vida com Deus se baseasse numa religiosidade? Não. Boaz aqui não está chamando Ruth para fazer parte de uma religião, ele está chamando Ruth para fazer parte da sua família. E nós somos chamados para fazer parte da família de Deus. A família de Deus sofre junto, caminha junto, ela anda junto, elas estão vivendo no mesmo propósito. E o resgatador nos chama para fazer parte da sua família. Nós podemos ver isso em Efésios 2,19. Quem puder abrir a Bíblia aí, Efésios capítulo 2, e uma pessoa aí com a voz forte, 2,19. Pode ler. Efésios 2,19. Manda abraço. Nós não somos mais estrangeiros, somos membros da família de Deus. É do desejo de Deus, é do desejo do nosso resgatador. Era do desejo de Boaz que ele pudesse ter uma paternidade, um desejo de fazer parte da sua família. E eu estou contando spoilers. Depois, no final, a gente vai ver o que é que dá nesse filme. Nós vamos agora para a segunda lição. E eu gostaria de extrair ainda no verso 8 e um pedaço do verso 9 também. Porque ele diz assim: você não precisa ir colher em outro campo, verso 8. Nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. A segunda lição que eu vejo e aprendo é algo maravilhoso. Eu chego a chorar. Eu acho que a gente estudou, não foi, Edu? Esse capítulo. Eu acho que eu não chorei porque eu estava perto. Mas eu chego a chorar porque o resgatador, ele também nos livra do mal. É como se ele dissesse assim, Boaz dizendo para Ruth: você não precisa ir para os outros campos. Fique aqui nesse campo porque há segurança aqui. Porque era comum da época que em outros campos pudessem ser mulheres abusadas, estupradas. Isso era normal, ou melhor, isso era comum de acontecer. E Boaz está dizendo para Ruth: olha, você não precisa ir para os outros campos. Fica aqui, na companhia das minhas servas. Eu aprendo aqui que o resgatador nos livra do mal. Ele nos livra que nós possamos experimentar, ou até mesmo ir, ou até mesmo namorar com os outros campos. Não precisa disso. Ele nos livra desse mal. Ele nos livra do mal desta terra. Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos guarda dos campos perigosos. Ele estava livrando Ruth dos campos perigosos, poupando ela talvez de um sofrimento. Ele dizendo: minha filha, escute, eu estou falando como quem tem cuidado por você. Fique aqui na presença das minhas servas. E o resgatador,
perfeito, Ele também nos livra do maior mal que existe nessa humanidade, que chama-se pecado. O maior mal que existe na humanidade chama-se pecado. Ele nos livra desse mal, por isso que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E uma frase que eu gosto muito de Charles Spurgeon, que ele diz assim: nós não podemos brincar com o mal que matou o nosso melhor amigo. Nós não podemos brincar com o mal que matou o nosso melhor amigo. Nós não podemos brincar, nós não podemos ter pacto com aquilo que foi capaz de crucificar o nosso melhor amigo. Nós não podemos brincar nos outros campos. Nós não podemos e nem precisamos fazer isso. Existem pessoas que namoram com os outros campos, que gostam de desfrutar, gostam de ter um pé lá. Não faça isso. Não brinque com o pecado. Ele tem o poder de destruir a sua vida, destruir sua vida espiritual. Quantas pessoas nesse momento de pandemia, e eu já tenho dito isso também, que a pandemia ela não afastou os crentes da igreja, não afastou os crentes de Deus. Ela só revelou onde os corações estavam firmados. A pandemia só serviu para revelar onde as raízes estavam fincadas. E quantas pessoas nesse tempo de pandemia têm se afastado e experimentado de outros campos, dos campos das drogas, dos campos da bebida, dos campos da pornografia, da masturbação. Quantos de nós temos experimentado isso? Quantos desses têm experimentado disso e fugido para esses outros campos? Enquanto o nosso resgatador diz assim: fica aqui perto de mim. Eu sou um resgatador que livra você do mal. Ruth estava dizendo isso a Boaz: fica aqui, não precisa ir para os outros campos. Eu gostaria de encorajar cada um de nós, e não só vocês, mas eu também, essa palavra é para mim. Que você possa ouvir a voz daquele que chama você com ternura. Ouça, minha filha, não vá para o outro campo. Fique aqui. Fique aqui na companhia da sua família. Fique aqui na companhia dos seus irmãos e irmãs. Fique aqui na companhia dos meus servos e servas. Fique aqui. Não brinque com o pecado. Não tenha pacto com os outros campos. Mas ele continua aqui. Eu gostaria de ir agora para a terceira lição, no verso 12. Mas eu preciso explicar o que acontece do 9 até o 12. E ela fica. Então Ruth, muito agradecida por esse favor de Boaz. Eu acredito que, além da gente aprender sobre o Evangelho aqui nesse livro, nós homens aprendemos sobre masculinidade também. Nós aprendemos como é que é um homem que agrada a Deus. E ele fica aqui, então Ruth se inclina, encostando o rosto, verso 10, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou estrangeira? Verso 11, Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Olha o que chamou a atenção de Boaz na vida de Ruth. Chamou a atenção dela foi a família, foi o cuidado dela, foi a coragem, foi a honra que ela tinha com a família. Eu não sei vocês, estou falando agora para os homens, não sei vocês, mas olha o que chamou a atenção de Boaz. E meninas também, olha o que os homens dizem sobre você, o que é que chamou a atenção sobre você. Na vida de Boaz, o que chamou a atenção foi a família, foi o cuidado, foi a coragem. E foi também a fé em Deus, porque ele fala isso no verso 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel. E eu gostaria de extrair a terceira lição nessa frase do verso 12. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Noemi, ou melhor, Ruth vai falar isso, algo muito semelhante no capítulo 3, quando ela diz assim: eu sou Ruth, no capítulo 3, verso 9, ele diz: eu sou Ruth, a sua serva, estenda a sua capa sobre ela, ou melhor, estenda a sua asa sobre ela, estenda sobre o seu cuidado sobre ela. No coração de Ruth havia uma inquietação. Ela tinha saído, lembrando do contexto que ela tinha saído. Ela estava viúva, Noemi e Ruth. Elas estavam sem família, elas estavam com fome, elas estavam desesperançadas, elas estavam em luto, elas estavam feridas, machucadas. E elas estavam procurando asas que ela pudesse buscar refúgio. O nosso resgatador, ele nos oferece refúgio. Nós temos um resgatador que nós podemos encontrar guarda, abraço nele. Nós temos um resgatador que abraça a nossa inquietação e agora nós nos sentimos protegidos e cuidados. Porque está se falando essa expressão, cujas asas você veio buscar refúgio. Alguns comentaristas dizem que é tal qual um pássaro pequenino que vai buscar na sua mãe, no cuidado de suas asas,
proteção, segurança e confiança. A imagem pintada aqui no verso 12, no final do verso 12, é um pássaro pequenino, como eu e você, que precisam do cuidado de um resgatador. Precisam de alguém para chamar para perto e guardar em suas asas, e guardar em sua capa, em sua coberta. E aqui Deus está falando sobre isso, sobre um resgatador que nos oferece refúgio. Talvez Ruth estivesse com o coração cansado, por exemplo, cansado de sofrer 3 mortes de pessoas queridas na sua família. Talvez ele estivesse cansado porque eles tinham que procurar comida agora. Talvez estivessem cansados da viagem também. Eu não sei se você tem se sentido cansado. Não sei se você tem se sentido fadigado. Não sei se pelas situações da vida. Não sei se fisicamente. Não sei se emocionalmente. Não sei se espiritualmente. Eu não sei se você tem insistido tanto em algo que não tem dado resposta. Mas saiba que vocês e eu também posso encontrar refúgio em Deus, proteção em Deus, descanso em Deus. Nós pensamos de ter esse culto aqui, um culto acústico, um culto mais informal, um culto mais próximo, um culto mais leve. Porque eu tenho certeza que muitos de nós temos nos sentido cansados. Cansados da pandemia, talvez. Cansados de mais um ano sem poder encher a igreja, ter cuidados e fazer programação e desfazer programação. Talvez estejamos cansados. Mas saiba que existem asas que nos chamam para perto, e essas asas têm dono, chama-se o nosso resgatador. Para Ruth e Boaz, e para nós o nosso supremo redentor chamado Jesus Cristo. Nós podemos encontrar refúgio sobre suas asas. Eu não sei se você tem se cansado por conta das lutas do seu pecado. Nós nos cansamos, é bem verdade. Poxa, mais uma vez Deus, caí. Mas saiba que em Deus nós podemos encontrar refúgio. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente. Mas eu gostaria de continuar. São 5 lições só, que nenhum pastor Emily faz. Verso 14. Então Ruth disse, meu caro Senhor, ainda no verso 13, perdão. Verso 13, então Ruth disse, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito. Lembram no verso 2, que ele diz, eu vou para o campo a fim de procurar alguém que me ofereça favor, graça. Ele disse, Senhor, eu encontrei aquele que agora eu posso encontrar favor, graça. Eu encontrei. Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração das tuas servas. E eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Você teve tanto cuidado que eu nem sou parte da sua família, mas o Senhor me tratou como tal. E agora no verso 14 eu gostaria de extrair a 4ª lição. Verso 14 eu vou ler agora. Melhor, alguém pode ler? Verso 14 até a parte A. Alguém pode ler o verso 14? Primeiro encontro. Aqui nós vemos o primeiro encontro, o primeiro date. O primeiro encontro de um casal. Vocês lembram que é melhor que qualquer drama aqui. Melhor que qualquer história de romance. Mas aqui é o primeiro encontro. E Boaz prepara um lanche. Um almoço, uma janta, cuscuz, não sei, uma pizza. Mas ele prepara aqui o primeiro encontro. E a 4ª lição que eu aprendo aqui, o resgatador, ele nos convida à mesa. Os resgatadores, ele não só nos convida à mesa, mas ele serve à mesa. Você vê aqui que Boaz prepara uma comida para Ruth. Não esqueçam que israelita e moabita não se dava certo. Mas Boaz, ele prepara uma janta, uma comida para Ruth. E diz, minha filha, venha cá e coma do pão. Molhe um bocado no vinho. E ela se sentou ao lado dos ceifeiros. E Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. E a época, no Antigo Testamento, nós podemos ver que você ter participado de uma comida, sentar à mesa para ter uma refeição, era um sinal de intimidade. Você só se fazia isso como quem tinha companheirismo. Por isso que é companheirismo, é com pão. É quem divide o pão. Só se fazia isso como quem tem intimidade. Eu não sei quem estuda aqui na universidade, ou já estudou, Carlinha.
Gil, quem mais? Robson. Mas quem estudou no Alfal, eu não sei porque eu não sei na realidade das particulares, então pode ser que seja a mesma coisa. Mas quem estudou no Alfal vai saber que a gente senta na... Robson, me confirme isso. Mas a gente senta lá na cadeira bem grande e os alunos sentam tudo junto. E senta, eu converso com um cara que eu nem conheço, começa a ter um relacionamento ali. Mas a gente senta com as pessoas que a gente não conhece. Isso é o contexto. Mas na época isso não era tão comum. Você só se sentava com quem você tinha intimidade, como você tinha companheirismo. E Boaz, ele quebra uma barreira aqui, ele senta-se junto com Ruth e ainda mais prepara uma comida. Ele se serve com ela, tem uma refeição. Boaz não foi fator de impedimento para Boaz, o fato dela ser mulher, dela ser viúva, dela ser uma moabita, não foi. Ele não olhou para ela com outros olhos, ele olhou para o coração. Ele olhou para o seu interior. Diz: minha filha, vem aqui comer comigo. Ele não é como nós, que se entrasse alguém com uma vestimenta diferente aqui, nós já estaríamos olhando distante, talvez com receio. Não, ele olha para o coração e faz uma refeição com ela. E essa mesa é sinal de intimidade, é sinal de que nós temos comunhão. E aqui é a quarta marca de um resgatador, ele nos convida à mesa. Quando nós vemos no Novo Testamento agora, saímos do Antigo, vamos para o Novo, nós vemos que Jesus, ele partilhou do pão com seus discípulos, tendo intimidade com eles, dividindo o pão com eles. Então o resgatador nos chama para ter intimidade, para não fazer parte da mesa, para ter intimidade com ele e com os irmãos, com as irmãs também. E como também existem pessoas que estão se distanciando da mesa, estão se distanciando da intimidade com Deus, intimidade com o próximo. Como tem pessoas durante a pandemia que têm lidado com isso. E Deus nos chama, o nosso resgatador nos convida à mesa, para ter desfruto da mesa. Não se distancie da mesa. Não se distancie da intimidade. Não permita que isso venha acontecer. Mas que você venha, assim como Ruth, se aproximar da mesa, feito um convite do seu resgatador, chamado Boaz. E eu estou caminhando perto do final. Eu gostaria de ir agora para a parte B do versículo 14, que ela diz: ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Eu acho que Ruth era uma mulher forte. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque ela comeu muito. Estou julgando. Ela comeu muito. E eu vou dizer o outro argumento, que eu acho que ela era uma mulher forte. Porque os 3 versos depois, ela comeu, sobrou, se satisfez e levou uma marmita. Se a gente for ver aí, olha, no verso 18, ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E levou para a sogra. Ela levou uma marmita. Sabe quando a gente sai de uma festa que leva uma tapaué, um pratinho assim? Pronto, um pote de sorvete. O Dudu é mais exagerado, um pote de sorvete. Sabe, pronto, ela fez isso. Ela voltou para a casa de Noemi trazendo uma marmita. Mas alguns estudiosos dizem que esse peso de cereal era mais ou menos 22 quilos. Ela levou 22 quilos. Se você ver aí, acredito que no verso 17 diz que era quase 20 litros de cevada. Quase 20 litros de cevada era quase 22 quilos. Pensa numa mulher forte, que eu não carrego 10. Mas ela carregou 22 para levar para Noemi. Então eu acho que era uma mulher forte. E no verso 14, ela diz que ela comeu, que se satisfez, ficou satisfeita de maneira que ainda sobrou. A quinta marca e última que eu aprendo de um resgatador é que o resgatador, ele nos satisfaz. O resgatador de Ruth e Boaz, e o nosso resgatador, ele nos satisfaz. A sobra, a desejo, a prazer, a satisfação de vida. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é pouca vida. Não é uma vida medíocre, não é uma vida baseada em atos religiosos, como vir à igreja 2 vezes na semana, orar antes de dormir.
mas é uma vida satisfatória, é uma vida que eu desejo, é uma vida que eu tenho prazer. Eu não mais faço isso por obrigação dos meus pais, eu não faço isso porque alguém me disse para fazer, eu faço isso porque eu tenho prazer no Redentor que me salvou, eu tenho prazer no meu resgatador que me tirou do mundo das trevas e me trouxe para o mundo de luz. Eu tenho prazer porque eu entendo finalmente isso, que isso não são palavras teóricas, é realidade para a minha vida, e isso eu me satisfaço. Ruth se satisfez com esse jantar, ele se satisfez com essa comida diante do seu resgatador, e Deus seja louvado por isso. O resgatador nos tira de um mundo escuro, de um mundo cinza, um mundo sem propósito, e nos dá uma vida plena e abundante, uma vida que satisfaz. Existe satisfação na mesa do nosso resgatador, e aleluias ao Cordeiro. Eu posso crer nisso. Certa vez eu estava no evangelismo, Robson, na universidade. Eu acho que eu já contei para algumas pessoas esse testemunho. E tinha um cara, isso foi no Paraná, e tinha um cara que estava fumando, e a gente foi evangelizar ele. E a gente chegou para evangelizar ele estava muito doido, os olhos estavam vermelhos. E a gente foi para falar do evangelho para ele. E quando a gente chegou para falar do evangelho para ele, eles que não queriam ouvir primeiro. Mas a gente foi insistentezinho e ele ouviu. Eu não queria falar com ele porque eu não gosto de cheiro de cigarro, mas falei. Deus quebrou essa barreira. E a gente compartilhou do evangelho. E ele disse que ele se dizia ateu, mas a gente prosseguiu para expor o evangelho. E a gente expôs o evangelho. E a gente perguntou como era o mundo dele atualmente, naquela época. Ele disse: o meu mundo hoje, ele é cinza, ele é sem vida e sem propósito. Nós apresentamos o evangelho. Aquele cara saiu do nosso encontro chorando, arrependido pelos seus pecados, dizendo que queria uma vida nova em Cristo Jesus. Na época, ele estava com um maço de cigarro, e eu disse: cara, joga teu cigarro fora. Ele, resistindo muito, ainda jogou. E ali começou uma nova vida. Daniel é o nome dele. E essa fase, essa parte, dizendo que ele nos satisfaz, me lembrou a vida de Daniel. Daniel era um cara que tinha uma vida cinza, uma vida sem propósito. E ele entendeu, depois de ouvir sobre o evangelho, sobre o resgatador, ele ouviu dizendo que seu mundo agora tinha cor. Agora é um mundo cheio de propósito, cheio de vida plena. O resgatador, ele nos satisfaz. E esse texto continua. Se a gente fosse refletir no livro todo de Ruth, a gente sairia aqui umas 2 horas da manhã e a polícia ia pegar a gente. Mas depois desse episódio, Ruth volta para Noemi com a quentinha. Ela fica abismada com o que tinha acontecido. Ela faz um desafio, porque ela queria agora que Ruth se casasse com Boaz. Capítulo 3, ela dá em cima, no capítulo 3. Depois disso, no capítulo 4, existe o grande casamento. Estamos caminhando para o fim dessa história de drama, desse romance. No capítulo 4, existe o casamento entre Ruth e Boaz. E Boaz, ele tinha que pagar um preço para ser resgatador de Ruth. À época, para você ser resgatador, existiam 3 condições. O que era ser um resgatador naquela época? Era você se casar com ela e se juntar a ela. Mas existiam 3 requisitos, 3 critérios, Carlinha, para ser um resgatador. A gente vê isso em Levítico capítulo 19. A gente vê que para ser um resgatador legítimo, a moda da lei judaica, você tinha que primeiro ser do mesmo sangue. Boaz era da mesma família de Elimeleque. Você tinha que ter condições, tinha que ser capaz de pagar. Você tinha que conseguir manter a sua esposa. E o terceiro requisito era que você tinha que querer. Boaz tinha que querer. Nós vimos no capítulo 4, no começo, que tinha um cara que não queria. Olha, eu não quero manchar a minha herança com uma mulher moabita. Mas Boaz, ele se encaixa nos 3 requisitos. Ele era da mesma família, do mesmo sangue. Ele tinha capacidade, ele tinha condições. E ele queria. Ele diz: olha, eu quero pagar o preço de ser da sua família. Ele faz isso no capítulo 4. E eu peço para que vocês abram Mateus, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5 de Mateus, a gente vai ver a linhagem de Jesus. E eu quero que vocês digam quem é que está no verso 5 de Mateus. Qual é o nome que está registrado? Alguém achou? Qual é o nome que está registrado, Maria? Ruth, a moabita. O que é que uma mulher moabita está fazendo na linhagem de Jesus? O que é que uma mulher impura,
O que é que uma mulher vinda da terra de Moabe, que surgiu durante um incesto? O que é que uma mulher desesperançada? O que é que uma mulher destituída? O que é que uma mulher viúva? O que é que uma mulher está fazendo na linhagem de Jesus? O que é que uma mulher moabita está fazendo ali? O que é que ela está fazendo na linhagem de Jesus? O mesmo motivo que nós estamos aqui. O mesmo motivo porque nós estamos aqui. O mesmo motivo porque nós estamos fazendo parte da mesma família de Deus. Nós éramos impuros. Nós éramos, ou talvez sejamos, destituídos, com fome, desesperançados, órfãos. E agora existe um resgatador. Lembram dos 3 critérios? Que era do nosso mesmo sangue, Jesus. Ele se fez um de nós, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas revestiu-se da pele humana. Ele se igualou a nós, era do mesmo sangue, era do mesmo corpo. Ele era capaz, ele era santo, somente ele foi santo durante essa terra. Somente Jesus nunca pecou enquanto esteve aqui. Ele tinha condições. Ele era o cordeiro limpo. E ele quis. O nosso resgatador quis, ele se encaixa também nos 3 requisitos para ser um resgatador. Ele nos resgatou para estarmos aqui. Ele nos resgatou para fazer parte da sua família. E agora nós somos chamados de filhos e filhas. Nós não somos mais da condenação, não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos filhos, porque Ele nos resgatou. Por favor, vou continuar falando aqui. Mas por favor, alguém abra a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. Mas Ele nos resgatou. Ele nos trouxe para perto. Agora nós somos filhos e filhas, somos da mesma família. Não somente isso, mas agora nós podemos ser livres do pecado, livres do mal. Nós não precisamos mais ir para os outros campos. Nós temos vida plena e satisfeita nele. Nós não precisamos ir mais para os outros campos. Nós não precisamos mais desfrutar, beber das fontes que não retêm água. Nós não precisamos isso, porque ele está falando bem assim: ouça Ruth, ouça Pedro, ouça Gil, ouça Carla, ouça Dudu, ouça Edu, ouça meu filho. Venha para cá. Venha perto da sua família. Não se distancie da sua família. Não precisa mais ir para os outros campos. Fique aqui. Alguém achou 1 Timóteo 2,6? Pode ler? Ele se deu em resgate de todos para nos chamar para a mesa também. Ele nos chama para a intimidade. Ele olha assim: é moabita, é esfomeado, é pecador, é sujo, como um motorista que a gente encontrou, é sujo. Se sente à mesa, eu quero lhe resgatar, basta você aceitar e se render. Mas eu aceito você, sente-se à mesa, porque depois disso, a purificação, a perdão, é recomeço de vida, há uma escrita de uma nova história. E não somente isso, o nosso resgatador nos satisfaz. Eu não preciso mais desfrutar dos outros campos, eu não preciso mais procurar outras fontes de saciar minha sede. Eu não preciso mais, porque na linhagem, na história de Deus, na história de Jesus, nós fazemos parte, amém? Nós fazemos parte. Assim como Ruth, uma moabita, está na linhagem de Jesus Cristo, está escrita na história de Deus, nós podemos estar também. Nós podemos sim dizer: nós fazemos parte, Senhor, da família Tua. Eu não quero me afastar da família do Senhor. Eu quero viver como um filho, e não como nós temos falado tanto aqui, como um operário. Nós não queremos viver como escravos, queremos viver como os filhos libertos. Libertos das amarras dos pecados, porque nós sabemos que isso é liberdade e satisfação de vida, porque alguém pagou o preço, alguém quis, e alguém era comum de nós, era um homem, e esse homem chama-se Jesus. E eu queria convidar Daniel, a Luz, para a gente louvar. Enquanto nós louvamos, eu queria que você refletisse se tudo que foi falado aqui tem a ver com sua vida. Isso tem a ver com a minha vida. Isso tem a ver com a minha vida. Eu preciso reforçar a ideia de que eu sou um filho e não sou um operário. De que eu sou parte da família de Deus. E que Ele me livra dos pecados, dos males desta vida. Uma coisa também que eu tenho repetido para vários jovens, eu acho que alguns já estão cansados de ouvir, é que sempre quando a gente pensar em fugir da presença de Deus, haverá um barco pronto para isso acontecer. Sempre quando a gente pensar: vou dar uma escapulida de Deus, Satanás vai aprontar um barco prontíssimo
para isso acontecer. E eu vou pedir para todo mundo ficar de pé. E para a gente cantar com alegria sobre esse resgatador. Esse resgatador que me chama e te chama para fazer parte da sua família. Família essa que eu posso dizer aqui, uma família de Deus que está espalhada pelo mundo, uma família de Deus que é a Igreja Batista do Farol, que é as outras igrejas locais, mas a família também da igreja local, a família também que está aqui, a família também que somos nós, Juventude Batista da Comunhão, somos família. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós caminhamos convergidos para o mesmo propósito de glorificar o Pai. Nós buscamos refúgio na mesma fonte. Nós somos chamados pelo nosso resgatador para fugir dos campos que nos trazem mal. E o maior mal desses é o pecado. Nós somos famílias também para ter intimidade à mesa, para ter deleite na mesa, para ter prazer na mesa, para ter prazer na intimidade. Isso é o nosso motor para continuar, isso é o nosso combustível. E não somente isso, mas essa vida, ela nos satisfaz. A vida do cristão, a vida do crente não é chata. Chata é para quem pensa nessa terra. Mas a vida do crente é viva e eficaz para quem tem a mente e com os olhos fixados no autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso resgatador que nós iremos cantar. Que você se sinta à vontade para cantar, não tenha vergonha, e cante para o nosso resgatador Jesus.